Gente, hoje eu tenho aqui do meu lado uma pessoa que eu gosto e admiro muito, e que eu costumo dizer que quando ela fala, eu acredito em tudo que ela fala pela forma, além da credibilidade profissional que ela tem, pela forma que ela fala e como ela se coloca, com muita segurança, com muita assertividade, e que a gente já viveu algumas coisas juntas aqui nessa história toda do jornalismo. Então eu convidei a Cris Lemos para estar comigo, que é uma pessoa que eu admiro demais. Obrigada por ter vindo, Cris. Ora, Vanessinha. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que vocês quiserem. Estamos aqui. É uma alegria estar contigo, Vanessinha, aqui no Comunica Mais pela primeira vez. Um prazer, querida. Que bom que você veio. E a gente vai falar de novo sobre comunicação, mas sobre o ponto de vista de uma apresentadora, de uma repórter de muitos anos cobrindo política, que tem uma mega experiência nesse campo tão crítico da comunicação, que é a política, que exige muito conhecimento, muita assertividade na colocação com esse tipo de interlocutor, e que tem muito a nos ensinar e compartilhar essas histórias incríveis. Cris, obrigada mais uma vez. E eu queria começar te perguntando como é que. Conta a sua história pra gente, um pouco dessa história, que é resumidinha, assim, um pouco dessa história no jornalismo e da sua vida na política. Como foi esse tempo de Brasília e depois que você veio pra cá? Vanessa, curioso, porque eu estou completando 30 anos de Record. Eu vi. Foi muito bonita a homenagem que a emissora fez a todos os funcionários que completaram 30 anos e aqueles que completaram 25, 20, 15, etc. É muito bom ter o seu trabalho bem resolvido, né? Você ter uma boa convivência no trabalho e se sentir realizada é a chave da felicidade, é a chave do bem-estar para qualquer pessoa. Então, eu sempre me entendi muito bem nessa profissão. Sempre estive feliz fazendo e animada e entusiasmada e com energia para fazer. E acho que esse é o sentido do sucesso, é o quanto você se sente bem fazendo aquilo que faz, né? Eu era uma pessoa vocacionada apenas para o texto, nunca imaginei que viesse fazer televisão. E vinha fazer televisão meio por acaso e nunca mais saí desse ofício, né? E eu confesso a você que olhar para trás e pensar que não são só 30 anos de casa, são 30 anos no vídeo. Isso é uma coisa bastante rara. Dizendo, eu me dou conta somente agora, porque a TV, ela exige o novo, ela exige uma cara nova, ela exige um jeito novo de falar, de se colocar, de interpretar o fato, enfim, isso é da natureza desse instrumento, dessa mídia. E estar por tanto tempo chega a me surpreender fazendo isso, porque, de alguma forma, eu também estou na casa, na empresa certa, que me valorizou durante essas décadas e que me deu oportunidades importantíssimas, a última delas, e que eu espero que não seja a última, mas que é, Não sem será. dúvida, a mais importante, é a de ancorar o Jornal da Record, quer dizer, de trazer ao público o resultado do trabalho de centenas de pessoas. Isso é de extrema responsabilidade. E não é só apresentar, porque ali você, antes de apresentar, você tem toda uma interação com a equipe e tem que estar por dentro daqueles fatos todos, né? E atuar ali no fechamento, colaborar na medida do possível com o pessoal que é a equipe do fechamento. E então tem uma integração muito importante com essa equipe de jornalismo para você sentar ali e fazer aquilo ali com segurança, com qualidade, né? Então, fico muito feliz de olhar para trás e perceber isso. Cris, você trouxe essa questão na televisão, precisa de coisa nova, de gente nova, ela exige isso. Mas olha que interessante, as pessoas que estão na bancada são as pessoas de maior experiência, de muita história e de muito peso na fala. E, ao mesmo tempo, você foi se reinventando. Eu falo isso muito nos treinamentos que eu dou, que eu falo, comunicação é um negócio que você reinventa. O jeito que você comunica hoje, como você fala hoje, não é o jeito que você vai fazer daqui a um ano. E você se viu nesse processo? Como você fez conscientemente essas mudanças ao longo do tempo? E como você foi trazendo isso para o seu dia a dia? Eu vejo isso a cada dia, esse processo não termina, né? O que ocorre?
A experiência do repórter agrega muito a quem vai se sentar naquela bancada. Eu diria que muda completamente a feição de quem vai se sentar na bancada. Né? Não quero dizer que todos os apresentadores tenham de ter sido repórteres por longa data. Não é necessário, mas agrega. Se puder, é melhor. Porque você tem a clareza do fato, de como expressar aquele fato e tal. Existe uma verdade que a câmera ela flagra e ela denuncia imediatamente. Eu ficava muito impressionada quando eu sentava do lado de uma pessoa que não é jornalista, assistindo um telejornal, e a pessoa dizia assim: nossa, tá cansada essa apresentadora hoje, né? Outra dizia: ih, essa aí o filho tirou nota baixa na escola, brigou com o marido, alguma coisa está errada com ela, porque ela não está concentrada. O fato é que a gente comunica muito mais do que sabe que está comunicando e do que imagina que está comunicando. Por N sinais. Então, conforme-se com isso. Saiba que você está exposto ali, que aquilo é a janela da tua alma. O que você quer mostrar, o que você não quer, está tudo ali. Né? Então, eu diria que para fazer aquele trabalho de uma maneira correta, é preciso fazer, primeiro, com dedicação. Segundo, entendendo o seu tamanho na estrutura. Né? Não é maior nem menor. Precisa compreender o que você está fazendo ali. Você precisa estar muito bem informado, né? Para poder sentar ali e fazer aquilo que não seja de uma forma mecânica, que também isso chama a atenção. Nossa, a moça não passa nenhuma credibilidade, parece um robô. É muito como o telespectador é sagaz. E quem é o telespectador a não ser uma pessoa que está ouvindo você? E por acaso você está na TV. E que ele está oferecendo o tempo dele precioso para a atenção dele, para aquilo que ele quer se informar, que vem de você. Exato. O telespectador é um interlocutor, cada vez mais, ainda mais agora que ele pode ir para a internet e te responder ali na hora. Ei, você não estava nada bem essa noite, né? Nunca aconteceu comigo. As pessoas são extremamente gentis comigo, extremamente cordiais, de uma maneira que até que me encanta. Mas a franqueza, a verdade que você vive está exposta na frente da câmera. Você está bem no ambiente que você trabalha, está aparecendo ali. Você está segura? Você sabe o que está fazendo? Você está feliz com aquilo? Você está firme? Está na tua voz? Está na tua cara? Está no seu olhar? É um todo. É fascinante, e você que é especialista em comunicação sabe disso, é um todo. Então, se aquele dia que você está meio desatenta, aquele dia vai dar uma zebra. Vai cair o TP, a matéria vai atrasar e você vai ter que improvisar ou você vai ter que se virar da maneira que for. Então, é complexo, não é simples. Quem pensa que sentar e apresentar um telejornal é uma coisa mecânica, não é. Você não pode forçar a interpretação do que você está lendo e transformar aquilo num teatro. E também você não pode recuar demais e ler aquilo como se fosse uma lauda de papel. Que aí você também não comunicou o que precisa ser comunicado. Então, essa sutileza é diferente do jornal, é diferente do teatro, é diferente da novela, digamos assim, da dramaturgia, digamos assim. Porém, é fundamental que você a domine. Então, eu me lembro muitos anos atrás, quando morreu a Lady Di, e eu, por acaso, fui chamada para fazer o jornal, porque havia uma circunstância em que eu tinha que apresentar o jornal. Naquele dia, me trouxeram de Brasília. Tinha morrido a Lady Di. Era um telejornal absolutamente atípico. Absolutamente diferente de tudo. E eu li a primeira... Eu fiz um teste antes de entrar no ar, li a primeira cabeça, que a gente chama a abertura da matéria, e, na altura, a editora-chefe me chamou pelo Talkback, que é um canal de voz que... Para quem não conhece, enfim, como é que funciona. É a voz do além, né? Aquilo é ouvido por toda a redação, né? Eu devia estar sem ponta, ela apertou um botão e falou: você não está dando uma notícia qualquer. Você está noticiando a morte da Lady Di. E aquilo ecoou na redação de uma maneira que eu acho que todas as pessoas pararam o que estavam fazendo para prestar atenção no que ela tinha acabado de dizer. Era muito sério o que ela tinha acabado de dizer. Era verdade. Mas eu fiquei muito zangada com aquela exposição. Porque não precisava ter sido feito daquela forma. E o fato de eu ter ficado zangada foi bom. Porque aí eu falei, eu vou mostrar a ela quem eu sou.
Volte o texto, eu disse, que eu já sou meio sangue quente. Quando ela voltou o texto e eu atribuí ao texto a emoção devida, que eu achava devida. Mas era muito delicado. Porque se você passasse no tom, ficava uma coisa piegas e ridícula. Se vocês ficassem aquém do tom, ficava também uma notícia qualquer, que era o que ela tinha me chamado a atenção. Portanto, ela estava certa. E ela me corrigiu e nunca mais falou mais nada. Ou seja, eu acertei. E é disso que se trata. O nome disso é comunicação. Comunicação. E o que que isso faz sentido na vida do dia a dia? De que forma você lida com isso? E você acha que de que forma a gente pode aprender com essas características de verdade da comunicação, daquilo que você está contando a história, do que você entende? Como é que leva isso para o dia a dia? Posso falar uma coisa? No dia a dia é muito mais difícil. É. Porque você está imbuída de uma missão de 1 hora, tem um sentido. Você está consciente, você está fazendo aquilo de forma estratégica. Eu vou dizer boa noite com determinado tom, eu vou dizer ótima noite para você com determinado tom, e isso é uma coisa planejada, em grande medida planejada. No dia a dia não dá tempo de planejar. Então, onde acontecem as grandes trombadas, os ruídos, os erros de comunicação, os conflitos. Escalando vai bater no conflito, né? Porque a gente não fala de forma estratégica. Onde que está a estratégia na vida da gente? Quando a gente foi educado lá do berço, pelo pai e pela mãe, aquilo era estratégia. Uhum. Olha, minha filha, você tem que dizer obrigada. Minha filha, você diga até logo. Diga com licença. O que sua mãe e seu pai estavam lhe ensinando? Civilidade, forma de relação com o outro, que está pedindo licença ao outro para você interagir com ele, né? E essas formas, eu disse exemplos muito banais e corriqueiros, mas para mostrar que isso é estratégia. E a gente se atropela. Está com pressa, atropela o outro. Vai entrar no elevador, nem deu boa tarde. Vai sair do elevador, nem disse até logo. Nem agradecer o caixa do supermercado. Quer dizer, tudo isso é comunicação. Então, a comunicação está diretamente relacionada com uma maneira civilizada de se portar diante do outro. Para resumir o que eu quero dizer com toda essa história. Maravilhoso, maravilhoso. E Cris, como você tem uma experiência muito grande na política, com grandes interlocutores, os maiores desse país. Como é que é essa experiência e como você foi desenvolvendo isso? Eu vou falar por mim, porque hoje eu tenho muitos anos de carreira, mas eu tive que enfrentar pessoas como você lá atrás e que eu cheguei com meio. Como é que eu vou fazer? Eu tinha 2 anos de recore. Como é que eu vou falar? Assim mesmo. Eu fui me descobrindo em como lidar com as pessoas e foi um aprendizado muito grande de autoobservação, de olhar para mim e falar como é que eu tenho que fazer, de observação do outro, do ambiente. Como você fez isso lá em Brasília? Vanessa, nunca vou me esquecer, e eu vira e mexe menciono essa moça que está aqui para outras pessoas, de uma conversa que nós tivemos anos atrás, e que foi um turning point para mim. Porque o que acontece? E hoje, quando eu vejo no ar o repórter fazendo aquilo, eu digo, aquela conversa com a Vanessa. O que acontece? Uma pessoa que tem uma voz forte, se a gente for falar de voz aqui, nós vamos levar o resto da tarde, mas uma pessoa que tem uma voz marcante e que, por alguma razão, está insegura num contexto, por exemplo, estou no Ministério da Fazenda, no auge dos pacotes econômicos que estão sendo baixados. Todos ali são setoristas e entendem perfeitamente aquela linguagem, menos eu. Então, eu vou tratar de entender aquilo porque às 5 horas da tarde, às 6 no mais tardar, o texto tem que estar pronto e ele tem que estar inteligível para o telespectador que está ali e vai ter que entender porque é o dinheiro dele, é a grana dele. E caiu o plano econômico, e agora? Então, eu me colocava muitas vezes na reportagem com uma voz excessivamente forte e eu falava mais alto do que eu devia. E aí uma moça apareceu lá em Brasília, a tal de Vanessa. Metida. Não era nada metida, mas ela tinha os computadores incríveis, uma tecnologia, um negócio que desenhava a voz assim, era uma coisa muito chique. Aí disse, Cris, olha, você não precisa falar alto. Pelo contrário. Fale baixo.
Olha, vamos falar mais baixo. Leia agora um pouco mais baixo. Naquele dia, naquele momento, aquilo ficou consciente. Ficou consciente, primeiro, pela sua habilidade de conduzir a coisa da maneira científica, e segundo, porque caiu a minha ficha. Eu disse, espera um pouco, mas por que eu preciso me impor pelo tom de voz? Não é disso que se trata, não é de se impor pelo tom de voz. E aquilo distorcia, tornava desagradável o tom da minha voz, e aquilo era aversivo para as pessoas se afastavam de mim. Porque, de alguma maneira, tinha um impacto, cada um interpretava como queria. Ah, que mulher autoritária, nossa, que mulher antipática, nossa, que mulher arrogante. Tudo isso residia numa forma equivocada de comunicação, porque eu não estava na minha zona de conforto. Então, eu tentava compensar inconscientemente. Isso tornou-se consciente naquela nossa conversa, e foi transformador. Que bom. Eu já te falei isso, você sabe, foi transformador. Às vezes eu vejo uma colega repórter e diz assim, oh, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu telefonava para dizer assim, fale baixo, filha. Menos um pouquinho. Fale baixo. Olha, comece, não vai no ré, vai no dó. Não vai no dó menor, vai no dó maior. E é tão interessante isso porque, além desse cenário científico, né, de olhar a sua voz e ver como ela é e entender como você se colocava, eu também estava vendo o seu cenário. Então, eu fui trazendo esse conhecimento e vendo, inclusive, como eu te interpretava quando eu te assistia. Porque eu já falava da segurança que eu via na sua voz, desse poder da comunicação. Então, eu brinco, é só ajustar o botão, né? Você chega ali e fala assim, qual botão a gente vai apertar aqui da nossa voz? Mas não é banal. Não, não é. Não é uma coisa simplesinha. Primeiro que você precisa confiar em quem está dizendo isso para você. Se eu chego para um colega que é minha amiga e digo, olha, querida, posso dar um toque como profissional? Faz assim, faz assim. Pode ser que ela interprete bem, entenda. Não sei se vai ser transformador, como foi para mim. E aquilo foi uma mudança muito importante. Até do ponto de vista do relacionamento social. Eu te contei depois. Eu disse, Vanessa, foi muito importante, porque caiu uma ficha assim, 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 assim. Que bom. É verdade. Mas numa situação do Congresso, pensando nisso, inclusive, de toda aquela situação como setorista, que você tem ali 30, 50 jornalistas ao mesmo tempo e que você precisa se colocar, e você tem uma voz muito poderosa. E esse poder, ele é você, né? Todo poder que a gente tem, ele pode ser usado de um jeito ou de outro. Como é que você foi trazendo? Porque eu vejo que todos os políticos te escutam. Eles querem conversar, eles querem ter esse acesso, essa fala, e eles são boas fontes, né? Como é que você lida com isso e como você foi utilizando essa voz e essa fala ao longo do tempo? Então, a gente estava falando aqui da complexidade dessa coisa chamada comunicação, e que é um todo. A voz é uma peça crucial nesse quebra-cabeças chamado comunicação. Mas tem muitas outras coisas. Tem a sua postura, tem a sua maneira de se colocar no espaço, né? Tem a sua maneira, que momento inserir a pergunta e tal. Isso em Brasília, eu notei ao longo de 3 décadas de profissão em Brasília, 25 em Brasília, 5 em São Paulo, 5 anos em São Paulo, 25 em Brasília, ao todo 42 anos de Brasília. Então, eu notei que a minha composição era legal, o formato onde eu cheguei era legal, porque, de alguma forma, eu era muitíssimo respeitada. Por exemplo, nunca tive uma insinuação indevida da parte de nenhum político. Nunca tive nenhuma insinuação de qualquer ordem. E raramente entrei em discussão, acho que se me lembrar em 40 anos, 30 anos de Record, e sei lá quantos de profissão, 2 vezes um atrito, um mal-entendido e tal. E era muito engraçado porque se havia uma entrevista coletiva com vários jornalistas, e quando era a minha vez de fazer a pergunta, tinha uma certa tensão no ar. Tipo, lá vem aquela moça braba, né? E porque tinha uma coisa de olhar no olho da pessoa e fazer a pergunta com respeito, com clareza, com educação. Ô, senhor, nunca, jamais tratar uma pessoa como você, ela é uma autoridade, né? Então, mas isso tudo é um todo. Então, você é a sênior da Record, era a pessoa que cobria
política através dos tempos. Então, tem todo um arcabouço de informações que levam a essa comunicação a ser de uma maneira ou de outra. Também levei muita porta fechada. Também levei muita recusa. Não é facinho, facinho. Não, com essa moça eu não vou falar, porque ela é muito dura. Ela é muito severa. Ah, porque a Record não vou falar. Tem preconceito com a Record. Lutei a vida inteira com preconceito com a Record. E, graças a Deus, isso foi sendo superado, isso foi sendo compreendido e tal. E também tem o seguinte, você faz um trabalho honesto, e ele será reconhecido. Ele será reconhecido, quer dizer. E as perguntas, como é que elas são? Dentro de um cenário onde está todo mundo querendo falar, as suas perguntas são mais objetivas ou você é aquela repórter que fala muito, que constrói uma frase enorme e tal, ou você chega... Como é que é essa construção mental? Acontece o seguinte, são tantas variáveis ali na hora, porque é um ambiente de extrema competição, né? É um ambiente de extrema competição e de gente muito aventureira, gente que tem de tudo, tem de tudo. É a relação, o ambiente humano, de relações humanas complexas, né? E, na verdade, isso tudo pode ser atenuado quando você tem uma relação amigável com os colegas, né? E de cumplicidade e de troca. Com o passar dos anos, essas relações vão se desenvolvendo de maneira muito bacana, a maioria delas. Então, também tem muita camaradagem, também tem muita troca, etc. Mas, com relação à pergunta, vai muito do contexto. Uma coisa é uma entrevista coletiva relaxada, outra coisa é uma crise em andamento, outra coisa é uma pessoa que está acusada de um crime, outra coisa é, sei lá, a moeda descambando. Há N circunstâncias. Mas é óbvio, como qualquer lição de qualquer escola de jornalismo, é você ser objetivo e ir no fato principal. Né? Que o fato principal é esse que terá sido explorado por 20 colegas que falaram antes de você. Quando chegar a sua vez, você se vire. Você vai ter que achar uma outra notícia do que aquela que já foi dada, porque é a sua oportunidade de perguntar. Né? E eu acho que eu consegui fazer isso no correr da vida muito bem, muitas vezes, porque também te dá treino essa atividade. Né? E você está mergulhado na notícia, você sabe qual é a dúvida, você sabe qual é o pulo do gato. Né? Você e todo mundo sabe. E a oportunidade de perguntar é sua. Vai lá. Eu acho que essas conversas a gente poderia aprofundar muito em política, nesse cenário, né, dessa comunicação que a gente tem, mas eu vou deixar isso para uma outra conversa que eu sei que eu tenho que te devolver para o JR. Mas já passou meu tempo? Tá quase. Eu tenho que te devolver pro JR. Você vê como eu falo demais? Aí, ó, tá não fala não. Fala no ponto, na medida certa. É que o tempo passa rápido quando a conversa é boa. É verdade. Cris, obrigada por ter vindo. Obrigada por vir compartilhar conosco, olhar para a comunicação. E eu aprendi muito com você ao longo dos anos também. E sempre que eu me inspiro, assim, porque eu falo que a sua fala, ela é poderosa e suave ao mesmo tempo. Ela não traz a agressividade. Em algum momento, talvez, isso pode ter acontecido, ou você... E a gente sabe, porque às vezes a gente tem que se colocar assim, certo, né? Em algum momento você tem que tirar lá a foice e falar assim, quem vai falar que sou eu e é a minha vez. Mas essa comunicação, ela é muito positiva, justamente por isso que ela chega com tanta assertividade. Então, a gente deixa essa conversa para Vamos conversar muito ainda, certamente. Obrigada por ter vindo. Eu que tenho que te agradecer e principalmente por esse turning point que a senhorita promoveu na minha forma de comunicação. Estamos aqui falando como uma especialista, gente, né? Todo dia. É o tamanho da responsabilidade. Bom trabalho para você. Obrigada, muito Vanessa. Sucesso ainda. Eu é que digo muito sucesso a essa iniciativa linda, que dê muitos frutos. A gente está sempre à disposição, tá bom? Tá bom. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, e eu tenho certeza que gostou, acessa aqui o nosso canal, ativa o sininho, siga o canal para outros conteúdos como esse. Até mais, até a próxima.